Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa missão maravilhosa evangelizadora, te convido a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isto, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Na 9ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, como não se admirar dessa sabedoria, dessa maneira que Jesus tem de sair de situações, de armadilhas que lhes fazem com maestria, com sabedoria. Meu Deus, como nós precisamos, Senhor Deus, dessa sabedoria para não entrarmos em situações que a gente nem imaginaríamos que fôssemos entrar, por às vezes sermos talvez tão inocentes de não perceber a maldade no coração daqueles que muitas vezes nos cercam, que muitas vezes estão muito próximo de nós, mas estão maquinando maldades contra você e esperando pegar você, surpreender você em algo que possa induzir a outras pessoas a erros. E essa situação permanece, continua no tempo de hoje. Não é só com Jesus que aconteceu isto. Hoje ainda acontece, com os santos aconteceram, com os profetas aconteceram, com os apóstolos aconteceram, com os discípulos aconteceram, com tantos leigos e leigas acontecem isso, que é na vida comunitária, que é na vida pastoral, que é nas nossas famílias. Armadilhas são preparadas para nos tirar do foco, para nos tirar exatamente do caminho que estamos percorrendo. E Jesus dá um ensinamento aqui perfeito. Olha, o grande problema aqui que Jesus percebeu é a hipocrisia. Veja bem, como eles trataram bem a Jesus, muito bem. Mestre, eu fico imaginando até mesmo o tom de voz quando esses que preparavam a armadilha dirigiam-se ao Senhor Jesus. Mestre, nos diga, sabemos que o Senhor é justo, que o Senhor não faz distinção de pessoas, não faz preferência, ensinas com verdade o caminho de Deus. Veja bem
as palavras que eles falam, pronunciam. Ensina de verdade o caminho de Deus. Diga-nos, é lícito pagar imposto a César? Sim ou não? Ou seja, se Jesus dissesse que não, era o motivo para que eles prendessem Jesus como agitador, como alguém que está contra o imperador. Mas Jesus sabiamente, meu Deus, como é hoje ainda, o tempo de hoje, esses fariseus, admiraram-se com essa maneira de Jesus, e nós aqui nos admiramos com a maneira que Jesus tratou essa situação. Que admirável! Meu Deus, precisamos também aprender. Manda-nos teu Espírito Santo para aprendermos a não entrarmos ou sairmos de situações que queiram nos prejudicar de alguma maneira. Bom, e aqui Jesus responde: traz essa moeda aqui que eu quero ver. E eles trouxeram a moeda, e Jesus pergunta: qual é o rosto que tem nessa moeda? Qual é a descrição que tem essa moeda? O rosto de César. Então Jesus diz: olha, dá para César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, muitas vezes eu quero dizer para você o seguinte: nós não podemos estar na igreja para nos enriquecer na igreja. A igreja não é o lugar de nos tornarmos ricos, ricos mesmo. A igreja é o lugar para anunciarmos a verdade de Deus. E essa verdade de Deus não tem nada a ver diretamente com dinheiro, em primeiro lugar. Embora nós precisamos do dinheiro, sim, claro. Não vou dizer que não, não é porque não seria mentira. Todos nós precisamos. Porém, não é para ser um César. Não é para agir como César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós queremos nos perguntar o que nós estamos dando para César e o que nós estamos dando para Deus. Ou nós estamos nos oferecendo para César, ou estamos nos oferecendo para Deus. Então, é muito importante nós entendermos essa pedagogia, esse olhar que o nosso Senhor nos ensina hoje para destruir toda a hipocrisia dos nossos corações, de não sermos verdadeiros ou sermos cristãos de aparência e no fundo, não somos nada daquilo que anunciamos. Claro que nós temos nossas fraquezas, mas nós sabemos que essas fraquezas não nos representam e que nós precisamos lutar contra elas e não abraçarmos aquilo que é fraqueza em nossos corações. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de termos a casa para cuidarmos de sacerdotes, que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos dê a felicidade e a coerência de servirmos a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.